E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Richard e roda a vinheta. And we will say enough is enough. Queria estabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Para la paz cada vez más cercana. Bom, hoje, como vocês viram, nós vamos falar um pouco aí do que está acontecendo no Afeganistão, certo? Mas antes, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, tá ligado? Dá aquela força, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder aí nenhuma notificação dos próximos vídeos, né? E tá ligado, youtuber pequeno, mano, precisa muito da força de vocês. Então compartilhe aí com um amigo, um vizinho, um irmão, sei lá, tio, sobrinho, compartilha com a família toda que você vai estar fortalecendo demais também. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela para você que quiser me seguir, tá bom? Acompanhar minha vida mais de perto. Segue lá no Instagram, se quiser mandar sugestões de vídeo também manda por lá. Sem mais delongas, vamos aí para o nosso assunto principal, que seria essa situação bem delicada que está acontecendo no Afeganistão. Essa semana que teve aí, os Estados Unidos então decidiu retirar as suas tropas após 20 anos no Afeganistão, no meio daquele conflito contra aqueles grupos extremistas. Mas tudo começou há 20 anos atrás, quando um grupo formado com o nome de Talibã, que significa estudantes na língua deles, né, foi criado para combater o exército soviético que estava lá na época. Bom, o tempo foi se passando e esse grupo, ele é um grupo extremamente extremista, ele derrubou primeiro o exército soviético na época e conseguiu aí aos poucos assumir o controle do Afeganistão, que seria o país. Após o Talibã controlar o Afeganistão totalmente, ele começou a receber apoios tanto de fora quanto aliados terroristas como a Al-Qaeda, certo? Então, o Afeganistão, ele em si foi tomado por esses grupos de terroristas e passou a se tornar um grande centro ali importante para eles na tomada de decisões e também formação de alianças. Mas para você que se pergunta como é que o Talibã é financiado, boa parte desse financiamento vem de vendas de droga, certo? Um dos motivos que eles têm aí para acumular dinheiro. A venda de drogas, financiamentos de apoiadores de fora, certo? E também a formação de milícias e tarifação de impostos. Acreditem vocês, eles também cobram impostos de alguns negócios locais. O grupo extremista do Talibã, eles seguem rigorosamente o Alcorão, né? Então eles têm todas as leis deles são baseadas no Alcorão, certo? E quando eles governaram há 20 anos atrás, basicamente as mulheres elas ficaram restritas de tudo. Por exemplo, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres tinham que sair na rua utilizando burcas, né, que é aquele pano que tampa o rosto. Então elas eram privadas de tudo e também não podiam sair nas ruas desacompanhadas. Ou seja, se ela não tivesse o marido dela ali, ela teria que sair com um membro próximo da família, que seja homem, até para fazer as suas necessidades básicas, como compras de mercado, por exemplo. Após os Estados Unidos retirar aí as suas tropas, né, depois de 20 anos, o Talibã rapidamente assumiu o controle do país. Mas para você entender o porquê que os Estados Unidos ficou lá durante 20 anos e houve essa decisão de retirada das tropas, foi porque basicamente na época em que o Talibã derrubou a União Soviética, ele fez uma aliança com a Al-Qaeda, e aí lá em 2001 aconteceu aquele atentado bem famoso, né? Liderado pelo BIM, que eu não vou falar o nome, porque senão eu posso tomar aí alguma medida do YouTube, mas vocês conhecem, liderado pelo BIM. Ele fez aquele atentado lá nos Estados Unidos contra aquelas duas torres lá irmãs, né, que vocês bem sabem. Após isso, o governo americano ficou pé da vida e decidiu mostrar para os terroristas quem era mais forte. Então os Estados Unidos contra-atacou, mandou as tropas lá para o Afeganistão, a fim de mostrar para eles que quem mandava era os Estados Unidos. As tropas chegaram no Afeganistão, derrubaram o controle do Talibã
E durante anos os Estados Unidos ficou caçando o famoso BIM, até que em 2011 os Estados Unidos encontrou o BIM e aniquilou ele de vez. Porém, depois de tanto tempo no país, o principal propósito dos Estados Unidos não foi cumprido, que era simplesmente fazer com que o Afeganistão se tornasse um país independente e que ele pudesse produzir, ter o seu próprio exército e soubesse se defender, assim como todas as outras nações. Só que os conflitos internos eles são muitos, porque apesar deles seguirem uma mesma religião, existem vários povos espalhados, né? É uma miscigenação muito grande. Então, por exemplo, cada povo tem uma ideologia baseada na religião que eles seguem e uma cultura baseada. Acaba que isso gera conflito de religiosidade. E eles não conseguem se unir a um propósito maior, levando o país a se desenvolver, a ter o seu próprio exército, a ter o seu próprio governo, enfim, dentre outras coisas. A decisão de retirada das tropas americanas ela já veio desde o governo passado do Donald Trump, onde começaram as negociações com o Afeganistão e com o Talibã para que os Estados Unidos pudessem retirar essas tropas, mas para que eles conseguissem de fato se tornar uma nação. Porém, essas negociações elas falharam miseravelmente e então Trump começou a retirar as tropas dos Estados Unidos gradualmente, ou seja, aos poucos. Só que agora o novo presidente, o Joe Biden, decidiu simplesmente retirar tudo de uma vez. De acordo com a inteligência dos Estados Unidos, eles não previam que o Talibã ia tomar o poder tão rápido. Porém, o Talibã se preparou para isso. Eles começaram a cercar o país e assim que o governo americano se retirou, eles simplesmente tomaram o poder. Visto que o país não tem como se defender, o presidente simplesmente abandonou e deixou o cargo à disposição e o Talibã rapidamente dominou a capital Cabul e aí sim assumiu o poder. Logo em seguida, a China reconheceu o Talibã já como um aliado, não sei se por medo ou se por interesses próprios, né? Mas nada me surpreende da China, né? Então, enfim, dispensa comentários. A China já assumiu o Talibã ali como um aliado. Só que o povo afegão está com muito medo, porque eles a princípio adotaram um discurso mais moderado, de que deixariam as mulheres com os direitos iguais. Só que pouco tempo após eles assumirem o poder, agora as mulheres já estão sendo obrigadas a utilizar burca, já estão sendo obrigadas a saírem dos seus postos de trabalho e não voltarem mais. Então, basicamente, foi um discurso falso, certo? Após a tomada do poder do Talibã e a retirada total das tropas dos Estados Unidos, o povo afegão ficou desesperado e tenta de qualquer maneira fugir do país. Inclusive, vocês devem ter visto aí, né, vídeos na internet das forças aéreas americanas retirando as tropas de lá, o pessoal que é da embaixada através de avião, né, de aviões, e um monte de pessoa grudada nos aviões, desesperados grudados nas rodas do avião enquanto o avião andava, cara. Isso foi muito marcante. Pessoas subindo na asa do avião, inclusive eu vou deixar um vídeo passando aí pra vocês de um jogador de futebol afegão que ele tentou grudar na asa do avião e simplesmente ele caiu quando o avião estava lá no alto, cara. Então o desespero está muito grande para que essas pessoas saiam desse país, né? Eles estão extremamente desesperados para fugirem de lá. Inclusive, quando alguns aviões das forças aéreas americanas pousaram no Catar para fazer uma escala de voo, foram encontrados restos humanos no bombordo do avião, né? Que é as rodas, né? Aquela parte da roda onde desce e o avião anda na pista e freia também. Então, para você ter uma noção, as pessoas grudaram mesmo com a roda andando, simplesmente para fugir do país, cara, de tão grande que tá o desespero deles para sair de lá. Saiu também um vídeo no G1 onde mostrava mães afegãs estavam entregando seus filhos recém-nascidos, crianças, para estrangeiros que estavam saindo do país para tirarem as crianças de lá, cara. Então, para vocês terem uma noção do medo que está se instalando no país após a tomada aí do Talibã. E simplesmente agora, com os Estados Unidos fora, o país não tem força para se defender internamente contra essa organização terrorista. E aí eu te pergunto, o que será que vai ser do Afeganistão aí nos próximos meses, no desenrolar? Será que alguns governos vão aceitar eles como aliados? Ou será que vai ter novamente uma invasão aí pelos Estados Unidos ou por outro país a fim de tomar a paz?
A questão é que para os Estados Unidos, galera, não era mais viável manter as tropas, principalmente porque eles gastavam com recursos bélicos que tinham que fornecer arma, munição e afins para os soldados se defenderem, porque eles constantemente eram atacados pelos grupos terroristas. E também não era viável manter as tropas lá no território depois de 20 anos, visto que o país em 20 anos não conseguiu se desenvolver o mínimo possível a ponto de saber se defender, de poder retomar a sua economia, né, de restaurar a paz para o povo. E não compensava mais para os Estados Unidos gastar com armamento, gastar com suprimento, gastar com munição. Era muito gasto em dólar, falando, né, agora de dinheiro, então começou a pesar aí para a economia americana, principalmente com a pandemia e a queda mundial no comércio. Então as economias estão bem prejudicadas e para os Estados Unidos isso foi uma estratégia de economia, digamos assim, para parar os investimentos por conta das tropas que eram mantidas lá. Então todo mês era muito dinheiro que era financiado para que essas tropas se mantessem lá. E também para os soldados que estavam lá, cara, é bem complicado, porque imagina você estar ali num país que é guerra, guerra, guerra a todo momento, você não sabe se você vai sair de lá vivo, e você não sabe se você vai ver sua família mais. Então eles passavam uma situação ali muito complicada, uma situação muito tensa, e para eles, acredito que foi um alívio a retirada das tropas americanas do território afegão, né? Mas e você? Eu gostaria de saber de você a sua opinião após assistir esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Se você quiser que eu traga mais vídeos referente a isso, eu também posso trazer. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo aí com um parente próximo, beleza? De ativar o sino também para não perder os próximos vídeos do canal. E se quiser também me seguir lá no meu Instagram, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau!